Corrente elétrica e resistência elétrica são os assuntos que o PC reserva para você. E para que se compreenda bem os fenômenos que envolvem estes dois termos, é indispensável conhecer a Lei de Ohm, formulada pelo físico alemão Georg Simon Ohm em 1827. Essa lei é válida para condutores metálicos e estabelece o seguinte: a resistência elétrica do condutor ôhmico é sempre a mesma, não importando a diferença de potencial aplicada. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está, a partir dessa aula, começando um novo assunto na parte da física. Um assunto muito importante, a parte de eletricidade. A eletricidade é um ramo da física que há muito tempo intriga os homens, né? Um assunto que sempre despertou interesse. Durante esse ano, a gente vai dividir o estudo da eletricidade em 3 partes. Nós vamos começar a ver a eletricidade estudando a eletrodinâmica. Logo em seguida, nós vamos estudar alguns conceitos da parte de eletrostática. E já no final do ano, nós vamos entrar no eletromagnetismo. O assunto da aula de hoje, o comecinho da eletrodinâmica, a parte de corrente elétrica e resistência elétrica. Mas antes de nós entrarmos no conceito de corrente elétrica, seria muito bom que a gente relembrasse aqui como é formado um átomo. Você deve se lembrar, né? O átomo é formado por um núcleo e por uma eletrosfera que envolve esse núcleo. No núcleo nós encontramos prótons e nêutrons. Os prótons, por convenção, têm uma carga elétrica positiva. Os nêutrons não possuem carga elétrica. E na eletrosfera, na região que envolve o núcleo, nós encontramos os elétrons. São partículas com carga elétrica negativa. Você já deve ter ouvido dizer que metal conduz bem a corrente elétrica. Por que isso ocorre? A explicação para isso está no chamado elétron livre. É o elétron que se encontra mais afastado do núcleo. Os metais apresentam uma grande quantidade de elétron livre. E eles são chamados de elétrons livres porque eles não se prendem a um único átomo. Eles podem, durante seu movimento, passar de um átomo para o outro. Isso você pode visualizar melhor na animaçãozinha que a gente preparou para vocês. Movimento desordenado. Nós diríamos um movimento caótico e desordenado de cargas elétricas. O que seria a tal corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Quando esses elétrons que tinham um movimento desordenado passam a se movimentar de maneira mais ou menos organizada, nós dizemos que naquele metal está havendo a passagem de uma corrente elétrica. Acompanhe a animação e você vai entender melhor o que a gente está querendo dizer com isso. Notem que os elétrons se dirigem de maneira mais ou menos ordenada, da esquerda para a direita, na tela do vídeo. Nós poderíamos então dizer o que é a corrente elétrica. É simples, é um movimento ordenado de cargas elétricas. Mas o que é que faz com que esses elétrons adquiram um movimento ordenado? Se você pensar um pouco, você vai perceber o seguinte: se nós pegarmos 2 pedaços de fio de cobre e ligarmos aos terminais de uma lâmpada simplesmente, ela não irá se acender. Ou dizendo de outra maneira, não estará havendo passagem de corrente elétrica através daquela lâmpada. O que é que força a passagem de uma corrente elétrica? Vamos acompanhar aqui um resuminho bem simples.
onde nós mostramos o aparecimento de uma corrente elétrica. Nós ligamos aqueles fios de cobre aos polos de uma lâmpada. Repare que esse polo que eu estou apontando é o polo negativo da lâmpada. A outra extremidade é o polo positivo. Ao fazermos a ligação do fio de cobre com os polos da pilha, repare que os elétrons vão se dirigir espontaneamente do polo negativo para o polo positivo, como indica essa ampliação ao lado. Temos então um movimento ordenado de cargas elétricas. Esse é o sentido real de corrente elétrica. O sentido convencional, que é aquele que nós vamos usar durante o nosso curso de eletrodinâmica, é tal que se opõe ao movimento das cargas negativas. Então, aqui na nossa figura, se os elétrons se movimentam no sentido anti-horário, a corrente I terá sentido horário. Você gostaria de anotar um pequeno resumo? O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas. Deu para anotar? Corrente elétrica é o nome dado ao movimento ordenado de cargas elétricas. Nós precisamos também saber calcular o valor da intensidade dessa corrente. A intensidade da corrente elétrica dá uma ideia para a gente da rapidez com que aquelas cargas estão atravessando uma secção transversal do fio condutor. Quanto mais rapidamente aquelas cargas passarem através do fio, tanto maior será a intensidade da corrente elétrica. Como medir isso? É simples. Acompanhe no nosso próximo esquema. Nesse esquema, nós temos um pedaço de fio atravessado por cargas elétricas na nossa figura, que se dirigem da direita para a esquerda. Repare que o sentido da corrente I é contrário ao do movimento dessas cargas. Para calcularmos a intensidade da corrente elétrica I, nós devemos dividir a quantidade de carga elétrica que atravessa uma secção do condutor pelo intervalo de tempo ΔT correspondente. A quantidade de carga nós vamos medir em coulomb, o intervalo de tempo em segundo e a corrente elétrica será medida então em ampere, ampere ou coulomb por segundo. Você já sabe então agora o que é a corrente elétrica. Um outro conceito importante é o conceito de resistência elétrica. Quando nós mostramos aquela animação onde as cargas andavam de maneira mais ou menos ordenada, não dá para a gente perceber efetivamente o que acontece na prática. Eu gostaria que vocês acompanhassem a animação seguinte para entender melhor o que vem a ser a resistência elétrica. Perceba que dentro do metal existem impurezas. E essas impurezas impõem uma certa dificuldade ao movimento das cargas. Elas vão sendo detidas por essas impurezas presentes no cristal daquele metal. A essa dificuldade oposta ao movimento das cargas, nós chamamos de resistência elétrica. Seria bom acompanhar e anotar um resuminho. O que é a resistência elétrica? É uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas elétricas. Medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas elétricas. E o homem, um físico, ele descobriu como medir essa resistência.
Ele diz que a resistência depende basicamente do material com que é feito o fio condutor, depende do seu comprimento e depende também da área da sua secção transversal. Acompanhe. De acordo com a lei de Ohm, a resistência é dependente da resistividade do material. Isto é, dependendo do material, ele apresentará uma resistência maior ou menor. Depende diretamente do comprimento do fio condutor. Quanto maior o fio condutor, tanto maior será a dificuldade imposta ao movimento das cargas. E é inversamente proporcional à área da secção transversal. Isto é, quanto maior a área, menor a resistência elétrica. Dizendo de uma maneira mais simples, um fio grosso apresenta uma resistência elétrica menor do que um fio mais fino. No Sistema Internacional de Unidades, a resistência elétrica será medida em ohm. O símbolo, a letra ômega grega. Você já viu, então, que a resistência depende do material, do comprimento do condutor e da área da secção transversal. E é bom lembrar que depende também da temperatura a que esse condutor se encontra. Na nossa última animaçãozinha, eu gostaria que vocês vissem o conceito, então, da resistividade. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e é inversamente proporcional à área da secção transversal. A constante de proporcionalidade, como nós já vimos, é a resistividade desse material. A gente vai encerrando essa primeira aula nesse ponto da matéria. É bom que você fique sabendo o que é a corrente elétrica e a resistência elétrica, e também como calcular a intensidade da corrente e a resistência elétrica de um dado condutor. A gente volta para continuar esse assunto falando sobre tensão e a lei de Ohm. Até a próxima. A quantidade de trabalho despendida para deslocar uma carga elétrica unitária entre dois pontos de um campo elétrico é chamada diferenciação de potencial, também conhecida por tensão ou voltagem. Quando há diferença de potencial em um condutor elétrico, os elétrons livres circulam do potencial mais baixo para o mais alto, criando uma corrente elétrica através do fio. Logo, a corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial ou de tensão elétrica e cessa quando essa diferença se anula. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está de volta para continuar o nosso curso de eletricidade. Na aula de hoje, dando prosseguimento àqueles conceitos iniciais, nós vamos abordar o conceito de tensão elétrica e, juntando com os conceitos que nós já vimos na primeira aula, o conceito de corrente e de resistência, nós vamos enunciar a famosa lei de Ohm. Mas antes de começarmos a falar nos conceitos de tensão e na lei de Ohm, vamos relembrar rapidamente aquilo que a gente viu na aula passada, o conceito de corrente elétrica e o conceito de resistência elétrica. Você se lembra o que é a corrente elétrica? Se você ligar os fios de cobre aos polos de uma pilha, aqueles elétrons livres irão adquirir um movimento ordenado. Acompanhe. Os elétrons irão partir do polo negativo da pilha e irão se dirigir para o polo positivo. Este é o sentido real da corrente elétrica. Nós iremos trabalhar aqui com o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional é aquele contrário ao movimento das cargas negativas. E você também pode anotar o resuminho.
O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o nome que nós damos ao movimento ordenado. Repare que isso é importante, um movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento ordenado pode ocorrer não só num condutor metálico, mas também numa solução iônica. Se você derramar sal de cozinha na água, a água passa a conduzir a corrente elétrica. Lá dentro nós teremos cargas positivas, os cátions, e as cargas negativas, os ânions. É importante também saber como calcular a intensidade da corrente elétrica. Nós já vimos na aula passada que a intensidade da corrente elétrica é uma medida da rapidez com que aquelas cargas passam através do fio. Vamos acompanhar. Nós temos aí na figura um trecho de um fio condutor por onde está havendo um movimento ordenado de cargas elétricas. Repare que na nossa figura, os elétrons movimentam-se da direita para a esquerda. É o sentido real do movimento da corrente elétrica. O sentido convencional, como nós já tínhamos visto, contrário ao do movimento dos elétrons. A intensidade da corrente é feita dividindo-se a quantidade de carga que passa naquele fio, quantidade de carga medida em Coulomb, dividida pelo tempo, medido em segundo. Então, carga em Coulomb, o tempo em segundo. A corrente elétrica será medida, então, em Coulomb por segundo, que recebe o nome de ampere, cujo símbolo é o A maiúsculo. Nós vimos também o que é a resistência elétrica. Vimos a chamada segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz como que a resistência varia em função da geometria do condutor e também em função do material com que ele é constituído. Você lembra como é aplicada a segunda lei de Ohm? Qual a expressão para calcular a resistência? A resistência, que é a medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas elétricas, depende, primeiramente, da área da secção transversal do condutor. Depende do comprimento, depende do material e depende também da temperatura do condutor. Como esses parâmetros influem na resistência? Você deve se lembrar que quanto mais comprido for o fio, tanto maior será a resistência elétrica do condutor. E depende também da área da secção transversal. Fio grosso tem uma resistência elétrica menor do que um fio fino, logicamente, considerando aí que eles são feitos do mesmo material. Aliás, isso é importante. A resistência depende do material. O cobre, por exemplo, é um bom condutor de eletricidade. O ferro também conduz a eletricidade, mas não tão bem quanto o cobre. Como que esses parâmetros influenciam? É a segunda lei de Ohm. A resistência é ρ, a resistividade, que depende do material, L, o comprimento do condutor, sobre A área da secção transversal. A resistência elétrica é medida, então, em Ohm, cujo símbolo é a letra. Agora, um conceito mais importante de hoje, e também é um conceito difícil de se visualizar, é o conceito de tensão elétrica. Você pode imaginar a tensão elétrica como sendo uma medida do desnível eletrônico existente entre os polos positivo e negativo de uma pilha. É devido a esse desnível eletrônico que os elétrons se deslocam de onde estão em excesso para onde estão em falta.
É também fácil a gente entender isso de uma outra forma. Imagine que a tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial, seja, por analogia, muito parecida com uma diferença de nível entre a água em dois vasos comunicantes. Quanto maior o desnível inicial, maior o fluxo de água através do cano que liga esses vasos. Isso daí fica bem mais fácil da gente entender se nós também pensarmos em energia. O que é a tensão elétrica? Tensão elétrica é uma medida da energia que é fornecida às cargas elétricas do circuito. Quanto mais energia as cargas recebem, maior a diferença de potencial a que elas ficam sujeitas. Então, os três conceitos principais da eletrodinâmica: a corrente elétrica, o movimento ordenado de carga elétrica, a resistência elétrica, aquela dificuldade imposta ao movimento das cargas, e a tensão, aquela medida que dá uma ideia do desnível eletrônico existente nos terminais do condutor. O Ohm juntou esses três conceitos e enunciou uma lei que relaciona-os. O que é que diz a lei de Ohm? O Ohm disse que a tensão é proporcional à corrente, ou vice-versa. A intensidade da corrente é proporcional à tensão. Isto é, quanto maior a corrente, tanto maior deve ser a tensão ou diferença de potencial naquele trecho de circuito. Você deve estar se perguntando como que a gente pode expressar isso daí matematicamente. É simples, é uma equação bastante simples e que você usa para resolver a maioria dos problemas de eletrodinâmica. Acompanhe. Nós temos aqui uma lâmpada que nada mais é do que uma resistência elétrica. Esta lâmpada foi submetida a uma diferença de potencial, que nós estamos representando por U, e em virtude disso ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica I. A tensão é diretamente proporcional à corrente, e esta constante de proporcionalidade é o valor da resistência elétrica daquele condutor. A tensão elétrica é medida no sistema internacional em volt, a resistência em ohm e a corrente elétrica aí em ampere ou coulomb por segundo. Só para a gente ver como aplicar isso daí, bem rapidamente, um exercício bem simples. Acompanhe. Foi dado um resistor que está sendo atravessado por 120 coulombs num tempo de 2 minutos. A tensão a que ele está sendo submetido é de 110 volts. Vamos calcular inicialmente a corrente que passa através desse resistor. Vimos na primeira aula que o I é ΔQ sobre ΔT. O cuidado que nós temos que tomar é que o tempo deve entrar aqui nessa pequena equação em segundos. E repare que ele foi dado lá no enunciado em minutos. Então, ΔQ, 120 coulombs. Tempo, 2 minutos, ou 2 vezes 60 segundos. Nós vamos ficar aqui que 120 dividido por 120 será igual ao valor da corrente I. Logo, a corrente que passa naquele resistor tem intensidade de 1 ampere. Sabemos agora a corrente e a DDP, 110 volts. Calculando então o valor da resistência elétrica. Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Tensão 110 é igual a R, a incógnita, vezes a corrente que passa pelo resistor, 1 ampere. Resulta então uma resistência elétrica de 110 ohms.
Espero que você tenha entendido. Na próxima aula a gente volta para aplicar a primeira lei de Ohm e começarmos a falar um pouquinho em associação de resistores. Eu volto oportunamente. Até! Considerando fios condutores de materiais diferentes, mas de mesmas dimensões e de mesma temperatura, será melhor condutor aquele que oferecer menor resistência à passagem da corrente elétrica. Essa característica dos condutores permitiu obter novas aplicações para certos materiais que passaram a se chamar resistores e que têm a finalidade de explorar o efeito Joule. Dependendo também do circuito projetado, os resistores podem ser associados em série ou em paralelo. Mas, para isso, você precisa dominar bem a famosa lei de Ohm. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está de volta aí para continuar com o nosso curso de eletrodinâmica. Na aula de hoje, a gente vai ver os conceitos de associação de resistores. Associação de resistores em série e em paralelo. Nós devemos ver aí as características e propriedades de cada um desses tipos de associação. Mas é importante que a gente relembre sempre a aula anterior ou os conceitos mais importantes já vistos. Na nossa primeira aula, a gente viu o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica é o nome que a gente dá ao movimento ordenado de carga elétrica. É medida em Coulomb por segundo, que recebe o nome de ampere. Como chegar a isso? Bom, para medir a intensidade de corrente, a gente mede a rapidez com que aquelas cargas passam através do condutor. Basta pegar a quantidade de carga que passou e dividir pelo tempo necessário para que aquela carga passasse pelo condutor. Falamos também em resistência elétrica. É uma medida da dificuldade que as cargas encontram para se movimentar através de um condutor. E hoje a gente vai falar em associação de resistores. Então é importante a gente dizer o que é um resistor. Bom, o resistor nada mais é do que um condutor que apresenta resistência elétrica. O filamento de uma lâmpada de tungstênio, por exemplo, é um resistor elétrico. A função principal de um resistor é transformar a energia elétrica que ele recebe em energia térmica, em calor. E é isso, basicamente, que acontece numa lâmpada elétrica como essa, uma lâmpada de filamento. Ela recebe energia elétrica. A maior parte dessa energia elétrica é transformada em calor que aquece o filamento. Com o aquecimento do filamento, ele passa a emitir luz, como um ferro em brasa. Então, o resistor é o elemento de circuito que apresenta a resistência elétrica, cuja principal função é converter energia elétrica em calor. Você pode dar como exemplo também aquela resistência elétrica existente num chuveiro, ou numa torneira elétrica, ou num ferro de passar roupa. Um ferro de soldar também é um resistor. Mas para que um resistor funcione, ele deve ser submetido a uma tensão elétrica. E vocês devem se lembrar que a tensão é uma medida da energia que é fornecida para as cargas do sistema. As cargas recebem a energia e vão entregar essa energia para um consumidor. No caso, pode ser, por exemplo, essa lâmpada. E importante também a lei de Ohm, que relaciona corrente, resistência e tensão elétrica. Você se lembra? Tensão na lei de Ohm. A tensão nós vamos representar aqui no nosso curso pela letra U. A tensão elétrica U é medida em volts. O símbolo, o V maiúsculo.
A resistência elétrica R, representada aqui na figura por essa linha serrilhada, será medido em ohm, a letra grega. E a corrente elétrica, como nós já tínhamos visto na primeira aula, nós iremos representar pela letra I minúscula, e ela será medida em ampere, ampere ou coulomb por segundo. E a partir daí, a gente já pode começar o assunto da aula de hoje. Associação de resistores em série e em paralelo. O que significa associar resistores? Significa ligar vários resistores ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, das lâmpadas de um lustre ou das lâmpadas daquele fio de árvore de Natal, aquela pisca-pisca. Basicamente, nós podemos ligar vários resistores simultaneamente de duas maneiras, em série ou em paralelo. As características de cada uma dessas associações é muito importante que você tenha sempre em mente. A associação será dita em série quando a corrente que passa pelo primeiro resistor obrigatoriamente irá passar pelo segundo, pelo terceiro, etc. Isto é, nós ligamos os resistores de maneira que a corrente tenha apenas um caminho a seguir. Esquematicamente, como ficaria? Repare que nós temos aqui dois resistores, R1 e R2, ligados de tal maneira que essa corrente I1 obrigatoriamente só tem esse caminho a seguir. Consequência importante. Se a corrente tem apenas um caminho a seguir, a corrente I1 será igual à corrente I2. Logicamente, se nós tivéssemos um terceiro resistor, a corrente I2 também seria igual à corrente I3, etc. Isto é, na associação em série, as correntes são iguais. I1 igual a I2, igual a I3, etc. E essa corrente nós vamos chamar de corrente I. Além disso, se nós medirmos a DDP nos terminais de cada um dos resistores da associação, nós vamos encontrar o 1, o 2, o 3, etc. Isto é, cada resistor ficará submetido a uma dada diferença de potencial, de tal maneira que a soma das tensões parciais, o 1 mais o 2 mais o 3, etc., será igual à tensão total, U. Última propriedade, a resistência equivalente. Isto é, a resistência que pode substituir todas as outras da associação, de forma que, se submetida a uma tensão U, será percorrida pela corrente I. Essa resistência equivalente é calculada fazendo-se a soma das resistências associadas, R1, R2, R3, etc. Como guardar isso? Anota um resuminho bem simples, onde a gente vai tentar gravar isso daí da maneira mais simples possível. Na associação de resistores em série, a corrente elétrica em cada resistor é a mesma, mas a tensão total divide-se entre as resistências associadas. Lembrem-se que na associação em série, a corrente é a mesma e a tensão irá se dividir. Há um inconveniente nesse tipo de associação. Se uma daquelas lâmpadas associadas se queimar, todas irão se apagar, porque simplesmente não vai haver um caminho contínuo para a passagem de corrente elétrica. Para evitar isso, a gente pode associar os resistores, lâmpadas, por exemplo,
na associação em paralelo, como no lustre. No lustre, se uma das lâmpadas queimarem, as outras continuam funcionando normalmente. Na associação em paralelo, nós vamos ligar todos os resistores entre dois pontos iguais. Acompanhe. No nosso visualzinho aqui, a resistência R1 e R2 está associada em paralelo entre esses dois pontos que nós estamos indicando na figura. Perceba que, como elas estão ligadas aos mesmos pontos, a tensão a que elas estão submetidas, isto é, a diferença de potencial entre esses pontos, é igual à diferença de potencial da associação. A corrente total I da associação, ao atingir esse nó do circuito, terá, no nosso caso, dois caminhos a seguir, passando pela resistência R1 ou então passando pela resistência R2. Mas é importante notar que a soma I1 mais I2 é igual à corrente total I. Então, na associação em paralelo, a corrente divide-se e a tensão é a mesma. A resistência equivalente. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim por diante. Perceba que essa última maneira de calcular a resistência equivalente é muito trabalhosa. A gente pode quebrar o galho com dois macetinhos simples de ser aplicados. São casos particulares. No nosso caso, na associação em paralelos, a tensão em cada resistor é a mesma, mas a corrente total dividiu-se. Até aí, a gente está vendo as propriedades da corrente e da tensão. Voltando para a resistência equivalente. Na resistência equivalente, para alguns casos especiais, a gente pode aplicar uma simplificação. Se nós tivermos apenas dois resistores, a resistência total, equivalente à associação das duas, pode ser calculada fazendo o produto dividido pela soma. Se nós tivermos N resistores, todos iguais a um determinado valor R, a resistência equivalente será igual a R sobre N. A gente volta na próxima aula para aplicar tudo isso em exercícios. Até lá! O tema da aula de física continua sendo a associação de resistores em série e em paralelo. Você já viu com o PC as características desses dois tipos de circuitos e seus diferentes comportamentos em função da voltagem, da corrente e da resistividade dos componentes empregados. Conhecendo essas diferenças e aplicando a teoria à lei de Ohm, é possível usar em determinado circuito ambas associações. É o chamado circuito série-paralelo. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está voltando para, nessa aula de hoje, aplicarmos praticamente tudo que a gente viu até agora nas aulas anteriores. Na primeira aula de dinâmica, nós começamos falando sobre corrente elétrica. A corrente elétrica, como nós já vimos, é o nome dado a um movimento ordenado de cargas elétricas. A corrente elétrica, de uma outra maneira a gente pode dizer, é uma medida da rapidez com que as cargas passam através de uma secção do condutor. No sistema internacional, a corrente elétrica será medida em ampere, ou coulomb por segundo, quantidade de carga num certo tempo. E é exatamente essa a equação para que a gente calcule a intensidade da corrente elétrica. Nós devemos dividir a quantidade de carga que atravessa uma secção do condutor pelo tempo gasto para que aquela carga atravessasse o condutor.
Na primeira aula ainda nós falamos sobre resistência elétrica. A resistência elétrica é uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas. No sistema internacional, ela será medida em ohm. Nós falamos também sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica de um condutor depende basicamente de 4 fatores. Depende, primeiramente, do material com que é constituído esse condutor. Depende também do comprimento do condutor. Depende da sua área da secção transversal. E, finalmente, depende da sua temperatura. O conceito seguinte nós vimos na terceira aula. O conceito de tensão elétrica. A tensão é uma medida da energia que é fornecida às cargas do sistema. E vimos também a primeira lei de Ohm. Aqui diz que a corrente que passa através de um condutor é diretamente proporcional à tensão ou diferença de potencial aplicada aos seus terminais. Em outras palavras, o U é igual a R vezes I. E na nossa última aula, nós começamos a analisar as características da associação de resistores em série e em paralelo. Você se lembra das características de uma associação em série de 2 ou mais resistores? Vamos relembrar. Na associação de resistores em série, nós ligamos os resistores de forma que a corrente encontre apenas um caminho a seguir. A corrente que passa em cada um dos resistores associados é a mesma para todos eles. Já a tensão 1, a tensão total, irá se dividir entre os resistores que estiverem associados. Então é importante, a corrente é a mesma para todos os resistores associados e igual à corrente total. A soma das tensões parciais, tensões em cada um dos resistores, será igual à tensão total U. Importante, o cálculo da resistência equivalente. A resistência equivalente é aquela que, quando submetida a uma diferença de potencial U, será percorrida pela corrente I. No caso da associação em série, a resistência equivalente será simplesmente a soma das resistências associadas, R1 mais R2 mais R3, etc. Você gostaria de anotar um pequeno resumo? Então anote o resumo da associação em série. Na associação em série de resistores, a corrente em cada resistor é a mesma, mas a tensão total divide-se. É bom a gente relembrar também características da associação em paralelo. Uma associação é dita em paralelo quando os resistores associados estiverem ligados a 2 únicos pontos, como na figura que a gente apresenta a seguir. Repare que os resistores R1 e R2 estão ligados entre 2 únicos pontos, este que eu estou destacando aqui na figura e este outro ponto. Se eles estão ligados entre 2 pontos iguais, a diferença de potencial a que cada um deles acha-se submetido, o 1 e o 2, é a mesma. Então, o 1 é igual ao 2. Isto é, a diferença de potencial é a mesma para os dois porque eles estão ligados entre 2 pontos iguais. E isso ainda é igual à tensão total U, aplicada aos terminais da associação. Uma outra maneira de identificar uma associação em paralelo é percebendo que a corrente total
ao atingir o nó do circuito, irá se dividir. No nosso caso, ela se divide aqui em duas partes. I1, a corrente que passa no resistor R1, e I2, a corrente que passa no resistor R2. Mas pela conservação da carga elétrica, a corrente total I será igual à soma das correntes I1 mais I2. Ainda, a resistência equivalente, que nós já estamos chamando aqui de RP, é calculada fazendo-se 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, etc. Você poderia anotar um resuminho simples da associação de resistores em paralelo. Acompanhe. Na associação em paralelo de resistores, a tensão em cada resistor é a mesma, mas a corrente total divide-se. É bom a gente lembrar também aquele caso especial para calcular a resistência equivalente, no caso da associação em paralelo. Se nós tivermos associados em paralelo dois resistores, R1 e R2, o equivalente pode ser calculado fazendo-se produto dividido pela soma. É o primeiro caso, bastante útil. Um segundo caso, quando nós tivermos vários resistores iguais. A resistência equivalente será o valor de um deles dividido pelo número de resistores repetidos. Se, por exemplo, tivermos 10 resistores iguais, cada um valendo 20 ohms, a resistência equivalente será de 2 ohms. A nossa ideia agora é aplicar isso em alguns exercícios bem simples. No primeiro exercício, nós vamos aplicar a característica principal da associação de resistores em série. Reparem na figura que foi dada, onde nós estamos associando dois resistores, R1 e R2, de forma que o primeiro resistor está sendo percorrido por corrente de 2 amperes e submetido a uma tensão de 6 volts. A tensão total na associação é de 18 volts. E é pedido I2, U2, R1, R2 e a resistência equivalente. Nós basicamente devemos aplicar aí a equação da lei de Ohm. U é igual a R vezes I. No nosso primeiro trecho para o resistor R1, nesse trecho nós temos uma corrente de 2 amperes e uma tensão de 6 volts. U é igual a R vezes I. E nós podemos tirar o valor de R1, 3 ohms. Uma outra característica, como a corrente apresenta apenas um caminho a seguir, I2 deve ser igual a I1, isto é, 2 amperes. Então temos aqui R1 é 3 ohms e 2 amperes. Vimos também que a soma das tensões parciais é igual à tensão total, U. Então 6 mais o 2 é igual a 18. Resulta que o 2 é igual a 12 volts. Temos então, no segundo trecho, corrente 2 amperes, tensão 12 volts. Aplicando a lei de Ohm, podemos tirar o valor de R2, 6 ohms. Para achar a resistência equivalente, basta somarmos R1 com R2. R1 é 3, R2 é 6. E a resistência equivalente resulta 9 ohms. Um outro exercício, onde a gente vai aplicar, muito semelhantemente a esse, para associação em paralelo. Temos aqui dois resistores associados em paralelos e percorridos por uma corrente total de 6 amperes. No resistor R1, passa uma corrente de 4 amperes. E no resistor R2, passa uma corrente I2. O resistor R2 vale 12 ohms.
Como I1 mais I2 deve ser igual à corrente total, I2 resulta igual a 2 amperes. Aplicando a lei de Ohm, U é igual a R vezes I para o nosso segundo resistor. O U vai ser igual, então, a 12 vezes 2, o que resulta 24 ohms. U é 24, corrente I é 4. A resistência R1 deve ser igual a 6. Fazendo as contas, 24 é igual a R vezes 4. A resistência total, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Fazendo as contas, nós encontraremos 4 ohms. Espero que tenha dado tempo de você copiar e a gente volta oportunamente com mais exercício. Até lá e obrigado. Você só é capaz de improvisar instrumentos para pesar 1 quilo de açúcar ou medir 1 metro de corda por meios não convencionais, porque você está trabalhando com material palpável, visível. Com a eletricidade, isso não acontece. No máximo, você pode dizer se um fio está ou não energizado. A energia elétrica por si só é invisível. Seus efeitos são visíveis. Portanto, se você precisar determinar a voltagem e a corrente que passam por um condutor, não há como deixar de recorrer ao voltímetro e ao amperímetro, respectivamente. Os próprios nomes desses instrumentos já induzem a uma conclusão, não é? Amperímetro mede amperagem ou corrente. Voltímetro mede voltagem ou tensão. Olá, pessoal. A gente está de volta para continuar com o nosso curso da parte de eletricidade. E na aula de hoje nós vamos falar sobre amperímetro e voltímetro, dois instrumentos usados para realizar medições elétricas. Antes de começarmos a falar nesses aparelhos, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que a gente viu até a última aula. Bem, nós começamos o curso de eletrodinâmica fazendo uma visualização e depois o conceito de corrente elétrica. A gente viu que corrente elétrica é o nome que nós damos ao movimento ordenado de cargas elétricas. Vimos também o que era a resistência elétrica. A resistência elétrica é uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas elétricas. E falamos também na tensão elétrica, que dá uma ideia do desnível eletrônico entre dois pontos de um circuito. Pode também ser definida como sendo a quantidade de energia entregue às cargas do circuito. E unindo esses três conceitos, nós vimos a chamada lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A tensão é igual à resistência elétrica vezes a corrente. Vimos também a associação de resistores. Resistores em série e resistores em paralelos. Vimos as características de cada uma dessas associações e chegamos, inclusive, a fazer um pequeno exercício. Na aula de hoje, nós vamos tratar do chamado multímetro. Você já deve ter visto isso em mãos de um eletricista, ou já deve ter ouvido falar no multímetro, ou mais popularmente no meter. O meter nada mais é do que essa caixinha milagrosa que, com ela, conseguimos realizar vários tipos de medidas elétricas. Com ela, nós podemos medir, por exemplo, a corrente elétrica, a tensão elétrica e mesmo a resistência elétrica. Em cada um desses casos, o aparelho recebe um nome específico. Quando ele é usado para medir corrente elétrica, ele recebe o nome de amperímetro. Se for usado para medir tensão ou DDP, ele é chamado de voltímetro. E se for para medir resistência elétrica, ele é chamado de ohmímetro. O que é o amperímetro, então? Prepare-se para anotar o primeiro resuminho.
amperímetro é o aparelho destinado a medir a intensidade de corrente elétrica. É o aparelho que mede a corrente que passa num determinado trecho do circuito. Você deve estar se perguntando como usar esse aparelho. Em vestibular, você vai se deparar quase sempre com um circuito desenhado e com o amperímetro já representado naquele circuito. Você pode descobrir qual é o amperímetro de uma maneira muito simples. Ele é sempre representado através de um símbolo onde aparece a letra A. A gente vai mostrar aqui o amperímetro. O amperímetro representado por esse símbolo e a letra A indica aqui que esse aparelho está medindo o número de amperes que passa através dele. Importante é que os amperímetros, eles têm uma resistência elétrica muito pequena. E eles devem ser ligados em série com os elementos para o qual a corrente deve ser medida. Isto é, ele deve ser colocado em série no trecho onde se deseja medir a corrente. E é muito comum mesmo em vestibular, o amperímetro ideal. É aquele que na prática não existe, o nome já está dizendo. Amperímetro ideal simplesmente não apresenta resistência interna. A resistência interna é nula. Se você estiver trabalhando com um amperímetro ideal, você nunca deve ligá-lo em paralelo com o elemento onde você vai medir a corrente elétrica. Porque se você fizer isso, você estará colocando o elemento em curto-circuito. Curto-circuito é o nome que nós damos a um trecho de circuito que não apresenta resistência elétrica. No caso, então, o amperímetro ideal iria se comportar como se fosse um trecho de curto-circuito. Então, lembre-se, amperímetro é o aparelho destinado a medir a intensidade da corrente elétrica. Outra coisa, o símbolo do amperímetro, aquele círculo cortado por um ponteiro e dentro do círculo a letra A, de ampere, a intensidade da corrente elétrica. E o amperímetro ideal é aquele que apresenta resistência interna nula, resistência interna igual a zero. Isto é, ele não oferece dificuldade à passagem da corrente elétrica. E quase sempre você vai usar o amperímetro ligado em série no trecho onde você quer medir a corrente elétrica. O outro aparelho que a gente vai falar um pouquinho sobre ele nessa aula é sobre o voltímetro. Voltímetro, o nome já está dizendo, é um medidor de volt. O voltímetro serve para medir DDP, tensão elétrica ou diferença de potencial. Anote o seu resumo. Voltímetro é o aparelho destinado a medir tensões elétricas. Tensão elétrica, DDP ou diferença de potencial. Da mesma forma como nós fizemos para o voltímetro, para o amperímetro, nós iremos fazer também para o voltímetro. Isto é, ele pode ser representado em um circuito elétrico através de um símbolo muito parecido com o do amperímetro. Observe, o voltímetro será identificado pela letra V de volt. Característica importante dos voltímetros. Os voltímetros têm uma resistência elétrica muito grande, comparada com os amperímetros, e deve ser ligado em paralelo com o elemento no qual a gente vai medir a tensão elétrica. Então, tem resistência elétrica elevada e deve ser ligado em paralelo.
No caso do voltímetro ideal, muito comum em vestibular, é aquele que tem uma resistência interna infinita, uma resistência elétrica muito elevada. Você deve estar se perguntando por que ele deve ser ligado em paralelo. O que acontece se eu ligar um voltímetro em série no circuito? Da nossa primeira aula, você deve se lembrar do conceito de resistência elétrica. A resistência elétrica é uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas. O voltímetro tem uma resistência muito alta. No caso do voltímetro ideal, a resistência interna é infinita. Se nós ligarmos o voltímetro em série, simplesmente não vai haver passagem de corrente elétrica. Acontece o oposto do que aconteceu no caso do amperímetro. O amperímetro não tem resistência elétrica, então ele deve ser ligado em série. Se ele for ligado em paralelo, nós colocaremos o trecho do circuito em curto-circuito. Então lembre-se, amperímetro, o símbolo, a letra A, dentro daquele círculo cortado por uma flecha, que significa o ponteiro do medidor. Característica do amperímetro: resistência interna muito pequena. No caso do amperímetro ideal, resistência interna nula, igual a zero. Ele deve ser ligado em série com os elementos para quais a gente mede a corrente. Voltímetro, um círculo cortado também por um ponteiro. Dentro, a letra V de volt. Característica do voltímetro: ele tem uma resistência interna bastante elevada. No caso de um voltímetro ideal, a resistência interna é infinita. Por esse motivo, ele deve ser ligado em paralelo no trecho sobre o qual a gente quer medir a diferença de potencial ou a tensão elétrica. Espero que você tenha entendido essa parte de amperímetro e voltímetro, uma parte que aparece com bastante frequência em vestibulares. A gente fica por aqui e na próxima aula nós continuamos com o nosso curso de eletricidade. Até lá! Watt, unidade de potência no sistema internacional, é definido como a potência que desenvolve uma produção de energia igual a 1 joule por segundo. Quando a produção de energia é igual ou superior a 1000 watts, ela é expressa em quilowatts. Essa unidade de medida é usada para indicar a potência elétrica de usinas hidrelétricas ou termoelétricas. Quilowatts-hora também corresponde à energia consumida por diversos aparelhos. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está de volta para continuar o nosso curso de eletrodinâmica. Até agora a gente já viu muitos conceitos importantes. Nós já vimos o que é corrente elétrica, já falamos na resistência elétrica, falamos também na tensão elétrica, falamos na associação de resistores e na última aula nós vimos alguns medidores elétricos, o amperímetro e o voltímetro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre potência elétrica. Potência elétrica, você já deve ter visto falar em motor de carro potente, o outro não é tão potente, o Fusca é menos potente do que um Cadete, coisas do tipo. Afinal de contas, o que é a potência de um sistema qualquer? Não vamos falar em potência elétrica, mas a potência mecânica de um motor. De uma maneira genérica, o que é a potência? Você saberia me dizer? Potência é medida de quê? Já que toda grandeza física mede alguma coisa. Potência é uma medida da rapidez com que a energia
é transformada de uma forma para outra. No caso de um automóvel, por exemplo, a energia química contida no combustível se transforma em energia mecânica, que movimenta o carro, e também em energia térmica, que aquece o motor. Você quer anotar esse resuminho? O que é a potência? Então, a potência é uma medida da rapidez com que a energia é convertida de uma forma para outra. Medida da rapidez com que a energia é convertida de uma forma para outra. Quanto mais rapidamente a energia passa de uma forma para outra, tanto maior será a potência daquele equipamento. E no caso da potência elétrica? Vamos supor, por exemplo, a potência elétrica de um ventilador ou de uma lâmpada. O que seria essa rapidez com que a energia passa de uma forma para outra? No caso de um liquidificador, por exemplo, ao ligá-lo na tomada, você está fornecendo ao liquidificador energia do tipo elétrica. Essa energia irá sofrer uma transformação e irá se converter em energia mecânica, que é aquilo que você efetivamente vai utilizar. Energia mecânica essa que movimenta as pás do liquidificador. E uma outra parcela da energia elétrica se transforma em calor. Resumidamente, como que ficaria isso? Nós temos um aparelho elétrico, no caso, um liquidificador. O liquidificador recebe energia elétrica, que será consumida por ele. Parte dessa energia elétrica é transformada em energia mecânica, efetivamente utilizada por nós. E uma outra parcela é inevitável, irá se dissipar sob a forma de calor. A rapidez com que o equipamento promove essa transformação é a sua potência elétrica. Então, quanto mais rapidamente a energia passa de uma forma para outra, maior será a potência elétrica do equipamento. Você deve estar se perguntando assim, mas como que eu vou medir isso? Se você pensar um pouquinho, você vai perceber. Se eu disser para você que velocidade é uma medida da rapidez com que a posição muda, você vai falar que está tudo bem. É isso mesmo. Velocidade mede a rapidez com que a posição de um corpo varia. Você se lembra como calcular a velocidade? Essa todo mundo sabe, né? Delta S dividido por delta T. E a aceleração? A aceleração é uma medida da rapidez com que a velocidade varia. Quanto mais rapidamente a velocidade variar, tanto maior será a aceleração do móvel. E como calcular a aceleração? Essa você também sabe, né? Aceleração, você vai me dizer, é ΔV dividido por ΔT. Correto. Sempre que nós quisermos medir uma rapidez em física, nós devemos dividir a grandeza que está variando pelo tempo gasto para sofrer aquela variação. No caso da velocidade, espaço dividido pelo tempo. No caso da aceleração, velocidade dividida pelo tempo. E no caso da potência, eu vou repetir, potência é uma medida da rapidez com que a energia passa de uma forma para outra. Então, se você quiser medir a potência de um aparelho, basta dividir a energia que ele consumiu pelo tempo gasto nessa transformação. Fácil. Acompanhe, então. Potência
é a energia elétrica consumida dividido pelo intervalo de tempo necessário, ΔT, tempo necessário à transformação. No sistema internacional de unidades, a energia elétrica será medida em joule. O tempo será medido em segundo. E a potência elétrica será medida, então, em watt. O watt nada mais é que o joule por segundo. Então, lembre-se, watt é a mesma coisa que joule por segundo. Se você tiver uma lâmpada, por exemplo, e no bulbo dessa lâmpada estiver escrito 120 volts, 60 watts, significa que essa lâmpada deve ser ligada a uma tensão de 120 volts e terá uma potência de 60 watts. Vamos traduzir isso. Potência de 60 watts seria a mesma coisa dizendo 60 joules a cada segundo. Isto é, a lâmpada consome 60 joules de energia elétrica em cada segundo. Esses 60 joules de energia elétrica que ela recebe, ela vai transformar em luz e em calor. Você deve ter outros aparelhos na sua casa e todos eles, os aparelhos elétricos, têm uma plaqueta inscrita a potência do equipamento. É muito comum no caso das lâmpadas. No caso de uma lâmpada, no bulbo da lâmpada está escrito potência e a tensão sob a qual ela trabalha. No caso dessa lâmpada, ela trabalha sob uma tensão de 127 volts e tem uma potência de 100 watts. Você deve olhar no chuveiro da sua casa, você deve encontrar alguma coisa como 220 volts, 3.000 watts, 4.000 watts. E se você for procurar na sua conta de luz da Eletropaulo, você não vai encontrar o consumo de energia em joule, mas em quilowatt-hora. É simples, basta utilizar a potência do equipamento em quilowatt e o tempo de uso em hora. E a energia calculada, então, sairá em quilowatt-hora. Uma outra coisa, como calcular a potência de um equipamento? Bom, para qualquer dipolo existe uma equaçãozinha muito simples. A equação para cálculo da potência em qualquer dipolo, P, potência, é igual a U vezes I. U é a tensão em volts, I a corrente e P a potência em watt. Isto vale para qualquer dipolo. Para o caso específico de resistores, resistor é aquele elemento de circuito que converte energia elétrica em calor. As equações para resistor podem ser melhoradas a partir daquela equação que nós acabamos de ver, P é igual a U vezes I, e da lei de Ohm que já vimos anteriormente, U é igual a RI, nós podemos tirar mais duas equações para cálculo de potência em resistor. P é igual a U vezes I. Nós vimos que U é igual a RI. Então, fazendo a substituição do U na equação da potência, nós obtemos que P é igual a R vezes I ao quadrado. Nós poderíamos ter substituído a corrente I da lei de Ohm, I é igual a U sobre R. Logo, potência U ao quadrado sobre R. Desta aula você deve lembrar-se sempre: potência, medida da rapidez com que a energia passa, de uma forma para outra. A potência no sistema internacional é medida em watt, a energia em joule e o tempo em segundo.
Para qualquer dipolo, resistor inclusive, a potência é U vezes I. E para o caso de resistores, a potência ainda pode ser calculada pela equação R vezes I ao quadrado, ou então U ao quadrado sobre R. Essas equações são bastante pedidas em exames vestibulares. Fique atento, a gente volta posteriormente. Nós sabemos que a corrente elétrica pode ser produzida através de processos mecânicos, químicos, térmicos e nucleares. Hoje, o PC vai falar de fontes capazes de fornecer uma corrente elétrica através de processos químicos. Algumas dessas fontes você pode encontrar no cotidiano. São as pilhas e as baterias que alimentam seu som portátil ou seu Walkman. A pilha é, portanto, um dispositivo que transforma em energia elétrica a energia produzida numa reação química. É um gerador. Uma bateria, sendo carregada, converte energia elétrica em energia química. É um receptor. Após carregada, passa a ser um gerador. Olá, pessoal. A gente está de volta com o nosso curso de eletricidade. E na aula de hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos ver mais 2 elementos de circuito e com eles a gente poderá incrementar um pouquinho mais os circuitos que vocês vão encontrar pela frente. Até agora no nosso curso de eletricidade a gente já viu bastantes conceitos importantes, muitos conceitos. Nós começamos vendo o que era a corrente elétrica, o movimento ordenado de cargas elétricas. Vimos depois o que era a resistência elétrica, uma medida da dificuldade imposta ao movimento das cargas. Vimos também a tensão elétrica, é aquela medida que dá uma ideia do desnível eletrônico num trecho de circuito. Unindo esses conceitos, a gente enunciou aqui a chamada lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Isto é, a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. Falamos também na associação de geradores, ou de resistores, melhor dizendo, em série e em paralelo. Falamos no amperímetro, no voltímetro, e na última aula nós falamos em potência elétrica, a medida da rapidez com que a energia passa de uma forma para outra. E por falar em conversão de energia, nós vamos ver hoje mais 2 elementos que convertem energia. São os geradores e os receptores. Gerador elétrico, o nome já está dizendo, ele gera eletricidade. Mas se nós simplesmente dizermos isso, pode ficar meio esquisito, afinal, energia não pode ser criada, ele não pode criar energia elétrica. Na verdade, o gerador elétrico é um elemento de circuito que converte uma forma de energia não elétrica em energia elétrica, que pode ser utilizada por um consumidor. Observe, o gerador elétrico recebe energia não elétrica, que pode ser do tipo mecânica, química e luminosa. Parte dessa energia não elétrica vai se transformar em energia elétrica, que será utilizada por um consumidor final. E uma outra parcela da energia não elétrica recebida será perdida sob a forma de energia térmica. Parâmetros do receptor, do gerador. A força eletromotriz, símbolo E maiúsculo, e R, a resistência interna do gerador. Você deve estar se perguntando assim, mas como que a energia química se transforma em energia elétrica? Nós temos vários exemplos. No caso, uma pilha de rádio. A pilha de rádio
converte energia química, de reação química, em energia elétrica. A mesma coisa, uma bateria de carro. Ocorre a conversão da energia química, de reações químicas, em energia elétrica. Nós podemos observar aqui nessa pilha o polo com o ressalto. É o polo positivo da pilha. Obviamente, a outra extremidade é o polo sul da pilha. Esse é um tipo comum de gerador, uma pilha. Nós temos um outro tipo bastante comum aqui, uma bateria de 9 volts. Isto é, a força eletromotriz, 9 volts. Nós temos aqui na parte superior os polos positivo e negativo. E essa bateria, como eu já disse, tem uma força eletromotriz de 9 volts. Um outro tipo de gerador bastante comum é o chamado dínamo. O dínamo converte energia mecânica em energia elétrica. É muito comum a utilização desse tipo de gerador para fornecer energia elétrica a um farol de bicicleta. Esta cabeça raiada toca o pneu da bicicleta e quando a bicicleta se movimenta, essa cabeça roda. A energia mecânica de rotação será convertida, então, em energia elétrica. Você acompanhe a nossa próxima tela. O que é o gerador elétrico? O gerador elétrico é o elemento de circuito que transforma em energia elétrica outras formas de energia. Transforma energia não elétrica em outras formas de energia. Você deve estar se imaginando se isso ocorre com eficiência total. Isto é, será que toda energia não elétrica que o gerador recebe é convertida em energia elétrica? Não, é muito difícil. Isso ocorreria apenas com o chamado gerador ideal, aquele que não apresenta resistência interna. Mas nós sempre temos uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica através do gerador. E temos então o chamado gerador real, aquele que apresenta uma resistência interna. No caso de um gerador real, parte da energia elétrica, da energia mecânica ou química que ele recebe, é transformada em calor. Acompanhe a nossa equação do gerador. O símbolo do gerador está representado aqui no lado esquerdo do seu vídeo, com os polos negativo e positivo. Observe que no gerador, a corrente passa do polo negativo para o polo positivo. A tensão entre os terminais do gerador, nós estamos chamando aqui de U entre A e B. A tensão entre esses dois pontos, os terminais do gerador, é dada pela equação E menos RI. Observe que esse menos RI corresponde a DDP perdida internamente como queda de tensão na resistência interna. O outro elemento do circuito, o receptor elétrico. O receptor elétrico faz exatamente o oposto. Ele recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia não elétrica. É o caso, por exemplo, de um motor ou de uma bateria que está sendo carregada. No caso de um motor, você fornece energia elétrica a ele e ele vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica. Ou no caso de uma bateria sendo carregada, a energia elétrica é convertida
em energia química. Observe na nossa próxima tela uma representação esquemática de como funciona o receptor. Ele recebe energia elétrica, repare também os polos negativo e positivo. Essa energia elétrica é transformada em energia não elétrica, mecânica, química ou luminosa, caso de uma lâmpada fluorescente. Parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, em calor. Você gostaria de anotar o resuminho do que é o receptor? Anota aí então. Receptor elétrico é o elemento de circuito que transforma energia elétrica em outras formas de energia, que não seja exclusivamente energia térmica. Lembre-se, o resistor transforma energia elétrica em quase que exclusivamente energia térmica. E é importante você ver também a representação do receptor e a sua equação. O símbolo é muito parecido com o do gerador que nós já vimos. A única diferença, você deve atentar, é para o sentido em que a corrente circula. No caso do receptor, a corrente circula do polo positivo para o polo negativo. U é a tensão entre os terminais do receptor. E, um parâmetro do receptor, é chamado de força contra-eletromotriz. E R, a sua resistência interna. A tensão nos terminais do receptor é dado pela equação E mais RI. O U, tensão, é a que será fornecida. É igual a E mais RI. Bom, pessoal, é muito importante aqui a gente frisar o que é o gerador ideal e o que é o receptor ideal. Ambos são aqueles que não apresentam resistência interna. Isto é, naquelas equações, RI será igual a zero. Então, para o gerador ideal, o U é igual a E, a força eletromotriz. E para o receptor ideal, o U também é igual a E, só que aí seria a força contra-eletromotriz. Na próxima aula, a gente deve utilizar todos os elementos que nós já vimos até agora para resolver circuitos envolvendo resistor, gerador e receptor. Até lá! Nessa aula, o PC vai rever os conceitos de gerador e receptor elétricos e, juntamente com a lei de Ohm, vai usá-los para determinar a corrente elétrica em um circuito simples. Você vai ver como usar a chamada lei de Ohm-Pouillet. Olá, pessoal. A gente está de volta para continuar com o nosso curso de corrente elétrica e na aula de hoje a gente vai enunciar e aplicar na resolução de alguns exercícios a chamada lei de Ohm-Pouillet. Para a utilização dessa lei, a gente deve relembrar aqui os 3 elementos básicos que podem compor circuitos elétricos: os resistores, os geradores e os receptores. Então, relembrando rapidamente, o que é o resistor? O resistor é aquele elemento de circuito que converte a energia elétrica recebida quase que exclusivamente em energia térmica, em calor. É o caso, por exemplo, de uma lâmpada incandescente ou da resistência de um chuveiro ou de um ferro de passar roupa. O resistor obedece à chamada lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Na última aula, nós vimos o que é o gerador e o que é o receptor. Gerador é o elemento de circuito que converte energia não elétrica em energia elétrica. A gente deu como exemplo aqui
O caso de pilha, bateria, dínamo, ou aquela bateria solar, né? A célula fotovoltaica. Os parâmetros desse elemento é a sua força eletromotriz, que nós representamos por E maiúsculo, e a sua resistência interna, R. Vimos a equação, U é igual a E menos RI. E no caso de um gerador ideal, a sua resistência interna é nula. Receptor faz exatamente o contrário. Ele recebe energia elétrica e converte essa energia elétrica numa outra forma de energia, não exclusivamente térmica. É o caso, por exemplo, de um motor elétrico ou de uma bateria, quando esta estiver sendo carregada. Os parâmetros do receptor são a força contra-eletromotriz E a resistência interna R. E para o receptor, o U é igual a E mais RI. No caso do receptor ideal, a resistência interna é nula. Com esses três elementos básicos, a gente vai montar aqui hoje alguns circuitos e, através da aplicação da chamada Lei de Ampère, nós vamos calcular a corrente elétrica através de um circuito simples. Nós dizemos circuito simples porque é aquele que pode ser reduzido a uma única malha, um único caminho pelo qual a corrente poderá circular. A Lei de Ampère é uma lei bastante simples. Ela diz apenas que a força eletromotriz total do circuito será igual à resistência total vezes a corrente que passa naquela malha. Quer anotar a formulinha para poder depois aplicar a Lei de Ampère? Então anota. Lei de Ampère. Somatório do E. Isso está representando a força eletromotriz total. É igual a somatório do R. Esse somatório do R você deve interpretar como a resistência total do circuito, multiplicado pela corrente I, a corrente que circula na malha. Uma observação importante é que este somatório não significa simplesmente somar todas as resistências elétricas do circuito. Nós somente podemos fazer isso quando as resistências estiverem associadas em série. Caso contrário, nós devemos achar a resistência equivalente no circuito. Você deve estar achando complicado, né? Como vamos aplicar essa lei? A gente preparou um circuitinho bem simples aqui na tela, envolvendo gerador e resistor. Ou melhor, vários geradores e vários resistores, para mostrar como nós podemos aplicar essa lei. Acompanhe. Neste exemplo, nós temos um gerador E1 com resistência interna R1. Logo abaixo, um outro gerador E2, resistência R2. E resistências externas R1, R2, R3 e R4. É importante notar que no gerador a corrente circula sempre do polo negativo para o polo positivo. Nesse nosso circuito, quando a corrente circular no sentido horário neste circuito, passará por E1 e por E2, sempre do polo negativo para o polo positivo. Conclui-se daí que tanto E1 como E2 são geradores. No nosso caso, então, o somatório do E seria a força eletromotriz E1 mais E2.
Eles estão em concordância de fase. Isto será igual ao somatório do R. Somatório do R é a resistência total equivalente do circuito. Como todas as resistências associadas nesse circuito estão em série, a resistência total será a soma R1 mais R2 mais R3 mais R4, somada ainda com R1 e R2. E será então percorrida pela corrente I. Parece complicado. Imagine se nós tivéssemos também receptores intercalados ali. A maior dificuldade é descobrir quem vai trabalhar como gerador, quem irá trabalhar como receptor. Acompanhe a próxima tela, onde nós tentamos mostrar isso. Observe nesta tela que nós temos 3 elementos com forças eletromotrizes: E1, E2 e E'1. Em princípio, não sabemos quem é gerador e quem é receptor. Nós vamos admitir aqui que E1 e E2 são geradores e que E'1 é um receptor. Logicamente, isso vai depender dos valores de E1, E2 e E'1. O primeiro membro na nossa lei de Ampère diz que somatório do E. No nosso caso, o somatório do E agora será uma soma da força eletromotriz do gerador E1 com a força eletromotriz do gerador E2, menos a soma das forças contra-eletromotrizes, no nosso caso, E'1. O segundo membro da equação continua inalterado. É igual à somatória do R vezes I. Parece complicado, né? À primeira vista, realmente parece complicado. Nós vamos resolver 2 exercícios simples para mostrar como aplicar efetivamente essa lei. No primeiro exercício, nós temos algumas resistências ligadas a um único gerador, a uma bateria. E nós vamos calcular a corrente que passa através dessa bateria. Acompanhe. Nós temos uma bateria de 12 volts e ligados a essa bateria nós temos 3 resistores, 6 e 3 em paralelo e esse conjunto em série com 1 ohm. Pede-se a corrente que passa pela bateria. Somatório do E é a soma total da força eletromotriz. Só temos uma bateria, 12. Somatório do R é a resistência total. Nós temos que achar o equivalente às duas em paralelo. Produto dividido pela soma. Essas duas resistências podem então ser substituídas por uma única, de 2 ohms, que ficará ligada em série com aquela resistência de 1. Então, a total, produto dividido pela soma, mais 1, vezes a corrente I. Fazendo as contas, nós obtemos que a corrente que passa na bateria será de 4 amperes. O próximo exercício já complica um pouco. Nós vamos colocar um gerador e um receptor no mesmo circuito. Você quer ver como resolver? Acompanhe. Nós temos aqui uma bateria de 9 volts, resistência de 1 ohm, e uma outra de 6 volts e 1 ohm. Isto pode ser, por exemplo, uma bateria que está sendo carregada. A somatório do E, 9 volts menos 6 volts. Isto é, dos 9 volts fornecidos pela bateria, 6 serão utilizados para recarregar a outra. O que sobra, 9 menos 6, 3, será a diferença de potencial fornecida às resistências do circuito. Resistência total, 1 mais 1
mais 4, 6 ohms. A corrente I resulta meio ampere no sentido horário. Observe que a corrente passa no gerador do polo negativo para o polo positivo. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente volta e continua com a eletricidade. Até lá!